Organizar o ir e vir de carros, ônibus, bicicletas e pedestres é um desafio em muitas cidades do mundo. Em Volta Redonda, interior do estado do Rio, a Justiça determinou que as diretrizes da Lei de Mobilidade Urbana sejam respeitadas na realização de obras viárias. O município criou um novo plano de mobilidade, mas, segundo a Justiça, só isso não basta. Volta Redonda é uma cidade de médio porte do interior do estado do Rio de Janeiro. A chamada Cidade do Aço foi emancipada em 1954 e ganhou o apelido por ter nascido e se desenvolvido no entorno da Companhia Siderúrgica Nacional. Segundo o último levantamento do IBGE, em 2016, Volta Redonda tinha 263.659 habitantes e cerca de 122.268 veículos, entre carros de passeio, motos e utilitários. Quase um para cada 2 moradores. Com tanto carro nas ruas, o resultado não poderia ser outro. Tá brabo, hein? Normalmente, somente horário de pico, então fica muito difícil. Se de carro já é ruim, como será para quem escolhe outros meios de locomoção, como bicicleta, transporte público ou até andar a pé? E para quem tem alguma deficiência ou dificuldade de locomoção? É precário, é difícil, entendeu? E pouco ônibus, entendeu? Às vezes, dependendo do motorista também, não trata bem o passageiro. Tem vezes que a gente fica no ponto mais de 2 horas, no ponto, aí esperando o ônibus. Então demora a passar. Todas essas questões ligadas à mobilidade urbana já foram amplamente discutidas. Mas quase sempre as discussões tratam apenas da questão do trânsito. As pessoas precisam circular numa cidade e elas circulam de diversas maneiras. Com a evolução da tecnologia, né, o automóvel se desenvolveu, o trem se desenvolveu e não se definiu até hoje um sistema de transporte coletivo, onde você dá preferência a eixos estruturais, né? E com isso, a circulação sendo melhor definida, o transporte é mais agradável. A Ida é diretora da Associação de Engenharia e Arquitetura de Volta Redonda e defende que o plano de mobilidade urbana seja construído em conjunto com a população. A gente sabe da legislação, a gente tem que respeitar zoneamento, tem que arrumar o zoneamento, né? Tem a questão do uso do solo. Então a gente tem como fazer uma coisa muito mais abrangente do que uma coisa só de tráfego de carros. Em 2015, o Ministério Público Federal conseguiu na Justiça uma liminar favorável, suspendendo a criação de um corredor de transporte, chamado de Arco da Centralidade. Segundo o MPF, a contratação estaria sendo feita de maneira incorreta e o projeto não estava adequado à Lei de Mobilidade Urbana. A lei determina a gestão social do planejamento, bem como a prioridade dos modos de transporte não motorizados sobre os motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual. Em março desse ano, o Ministério Público Federal divulgou uma nota técnica elaborada no Fórum de Mobilidade Urbana sobre os desafios para o cumprimento dos direitos relacionados à mobilidade em Volta Redonda. O documento aponta que o transporte público não atende a população com qualidade, que transitar a pé é difícil, especialmente pela quantidade de pontes e viadutos, e que quase não existem ciclovias, que forçam o morador a transitar de carro, diminuindo o espaço e a segurança de quem precisa ou até gostaria de andar a pé. O mais importante é pensar em mobilidade da população, pessoas com deficiência, acessibilidade dos trabalhadores que vêm da periferia, não pensar numa lógica meramente central em relação a esses problemas. E nosso interesse é em discutir, por isso temos um fórum que faz apoio ao Ministério Público na discussão da política pública. A Prefeitura de Volta Redonda não quis gravar entrevista. Em nota, informou que as necessidades da mobilidade urbana estão sendo cumpridas e que a população está sendo ouvida. A Justiça determinou que o município observe a Lei de Mobilidade Urbana na realização das obras, independentemente da existência de um plano sobre o assunto.